Esse fluxo é capaz de criar posts de forma automática e publicar em todas as suas redes sociais. Tudo isso de forma automática. E hoje eu vou mostrar o passo a passo de como esse fluxo funciona e ao final disponibilizar para vocês baixarem. Agora eu vou mostrar como ele funciona em tempo real. Ele inicia com esse input do formato formulário nativo do N8N. Vou clicar em executar workflow. Ele vai me abrir o formulário e como vocês podem ver, aqui ele me pede o tópico de conteúdo, que é onde eu vou explicar de forma detalhada como eu quero o meu conteúdo. Aqui eu vou dar exemplo de ball, bem simples para o nosso teste, e da submit. Ele vai enviar o nosso formulário, e se eu voltar aqui no fluxo, input, eu vou ter o meu tópico de conteúdo, tipo bola de futebol. Vou dar fim nesse conteúdo e vou executar o workflow para vocês verem em tempo real como ele funciona. Primeiro ele vai dar delay, vai entrar no gerador de conteúdo de texto. Aqui ele vai ser responsável por criar a legenda de cada rede social. Aqui no caso ele vai criar uma específica para o Facebook, para o Instagram, LinkedIn, Pinterest, o X, que é o antigo Twitter, e o Trend, cada de forma específica para aquele formato de rede social. Aqui, se vocês verem no input, eu tenho do Facebook, Instagram, LinkedIn e todas as outras redes sociais. O próximo passo, ele vai entrar no gerador de prompt para a imagem, onde ele vai pegar todos a nossa informação de top e gerar prompt para assim se criar a imagem. Vai me retornar nesse formato e passar para o Nano Banana. Da mesma forma que eu fiz no vídeo anterior, como utilizar o Nano Banana dentro do OpenRouter, eu fiz o mesmo aqui, apenas adicionei o prompt da imagem dentro da requisição. E ele me retorna nesse formato. Como vocês podem ver, ele me retorna a URL da imagem em formato base64. A partir daí, eu vou verificar se a imagem chegou com esse condicional hífen. Se a imagem existir, ele passa para frente. Se não, ele retorna para gerar um novo prompt e aí sim passar para frente se tiver feito a imagem. Aqui nesse Edit Field é onde eu vou filtrar o que eu quero, que no caso é a data, que é a imagem, a base64 e algumas informações importantes, como por exemplo o formato da imagem. E aqui no converter para binário é onde eu vou fazer a conversão da base64 para arquivo. Se eu clicar aqui em View, eu vou ter a imagem que ele criou. Olha quão bom ficou essa imagem. E após converter de base64 para file, ele vai me enviar e-mail de aprovação, que é onde eu vou aprovar ou não o conteúdo. Se eu entrar aqui na minha caixa de e-mail e atualizar, vou ter chegado aqui, ó, aprovar o post de bola de futebol. Aqui vai ter todas as informações. Ele vai me retornar a legenda do Facebook, legenda do Instagram e de todas as outras redes sociais. E por fim, me retornar a imagem gerada, que é onde eu posso refazer ou aprovar. Aqui nesse caso eu vou clicar para aprovar, porque eu gostei da imagem e das legendas. E ao aprovar, ele vai disparar o gatilho no N8N, que vai passar o fluxo para frente. Aqui exatamente nesse switch é onde ele vai verificar se foi aprovada ou não. Esse Edit Field é onde ele vai pegar o arquivo de base64 novamente para fazer a conversão, vai converter a nossa imagem e aí sim vai fazer o post em todas as redes sociais. Aqui nesse caso eu utilizei apenas o do Instagram a nível de teste, mas para vocês podem utilizar tanto Facebook como LinkedIn, X e Trend. E se eu entrar no meu perfil de Instagram, vocês vão ver que ele acabou de fazer o post com a mesma imagem e a legenda foi feita. Maravilha! Agora que vocês viram a demonstração, eu vou mostrar o passo a passo de como isso aqui funciona e de como executar no seu fluxo de trabalho. Como eu vou deixar tudo isso aqui disponível, eu vou criar um fluxo de trabalho exatamente simulando como vocês fariam. Criar aqui um novo workflow, clicar nesses três pontinhos e importar arquivo. Vou vir aqui em download, copiar, colar e selecionar esse post nanobanana.json, que é o arquivo JSON, que é onde vai ter nossa estrutura do workflow. E como esse fluxo funciona de forma bem simples. Ele inicia com esse input, que é o formulário nativo do N8N, que vocês podem utilizar tanto como teste como produção. Se vocês vierem aqui e ativar o workflow, fluxo de trabalho, essa URL de produção vai ficar disponível para vocês copiarem e abrir uma nova aba. E sempre que precisar criar um novo post, basta colar isso aqui. Vou colar essa URL e selecionar. Aqui ele vai abrir e toda vez que eu escrever o meu tópico de conteúdo e dar submit, ele vai executar esse fluxo de trabalho. Ele vai iniciar com esse await, que é para aguardar 5 segundos. Por que eu adicionei esse delay? Porque se chegar nesse hífen aqui, que é onde ele vai verificar se a imagem foi ou não criada, se não tiver sido criada, ele vai retornar. Então eu aguardo 5
5 segundos antes de gerar os outros prompts. Após passar esses 5 segundos, ele vai entrar nesse gerador de conteúdo, que aqui sim é onde ele vai gerar conteúdo para cada rede social. Eu vou fazer teste para demonstrar para vocês. Vou chamar de cerveja e praia, que é um tópico bem simples. E ele vai iniciar com o delay de 5 segundos. Aqui no gerador de conteúdo, onde ele vai gerar o conteúdo para cada rede social, ou seja, cada legenda específica para cada rede social. Como vocês sabem bem, cada rede social tem que ter uma personalização de legenda. Eu não posso criar uma legenda e sair replicando para todas as redes sociais. E é exatamente isso que ele faz. Aqui no Facebook, ele cria uma legenda, no Instagram cria outra, LinkedIn e as demais, cada uma específica para sua rede social. Após ele gerar esse prompt, ele vai me retornar assim, com esse formato de saída, e vai gerar o prompt da imagem, que é onde ele vai receber o meu top que eu escrevi, que é cerveja e praia, vai gerar prompt específico para o Gemini Nano Banana, que é a IA que vai fazer essa geração de imagem. Então eu estou utilizando o Google para gerar o prompt que vai ser utilizado pela própria IA do Google. Por isso que eu utilizei esse modelo de IA, essa parte. E o output será a imagem prompt, será o prompt da imagem, que é que, como vocês viram, eu escrevi uma coisa bem simples e ele já me retornou uma garrafa de cerveja gelada e espumada na areia dourada de uma praia tropical, ensolarada, o oceano azul turquesa, com ondas calmas e céu claro ao fundo, palmeiras balançando suavemente à distância, ambiente relaxante de verão. Com prompt para se criar imagens. Aqui no Nano Banana, ele vai fazer a requisição via o OpenRouter e vai me retornar nesse formato, que é a imagem URL na base, formato base 64. Eu vou verificar se a imagem foi criada ou não. Se tiver sido criada, ele passa para frente, que foi o nosso caso. No Edit Field, onde eu vou fazer o filtro, se eu abrir aqui, de data, base 64 e o formato da imagem, vou fazer a conversão de binário, ou melhor, de base 64 para binário, que será o file. Se eu clicar em ver, já vai ter exatamente a imagem que ele criou a partir do prompt e enviar o e-mail. Aqui ele já enviou o e-mail, tá aguardando. Como vocês podem ver aqui, ele aguarda até 10 segundos, que foi uma configuração nativa que eu utilizei do Gmail. Então ele vai aguardar 10 minutos, então ele vai ficar aguardando 10 minutos para ter o retorno de aprovado ou para refazer. Se for refazer, ele vai entrar nesse switch que vai retornar todo o processo. Vai gerar um novo prompt, uma nova imagem, e aí sim eu vou novamente aprovar ou não. Como ele já enviou essa mensagem, esse e-mail dessa imagem, eu vou entrar aqui na minha caixa de e-mails, atualizar, e como vocês podem ver, já tem aqui, ó, aprovar para post de cerveja e praia. Aqui ele vai me retornar a legenda de cada rede social que ele criou e a imagem gerada. Eu vou clicar em aprovar, ele vai dar disparo no N2N, vai passar nesse switch, aqui no Edit Field, vai fazer a conversão de base 64 para binário e postar no Instagram. Aqui ele já me deu o retorno de postagem feita no Instagram. Se eu atualizar a minha página aqui do meu perfil do Instagram, ele vai ter feito o post junto com a legenda e a imagem gerada. Ok, com esse post no Instagram, como eu falei anteriormente, vocês podem fazer tanto no Facebook como LinkedIn, X, Trend, tem opções de YouTube também. E essa ferramenta externa que eu utilizei para fazer os posts no Instagram é o que eu vou demonstrar agora, como você criar uma conta lá e utilizar aqui dentro do N8N para automatizar. Que é de forma bem resumida. O meu fluxo vai ficar responsável por receber o meu conteúdo, gerar a imagem, enviar o e-mail de aprovação ou não e postar nas redes sociais. Só que para postar nessas redes sociais, eu devo utilizar esse serviço externo. E essa é a ferramenta que vamos utilizar para a gente fazer posts em nossas redes sociais. Se vocês vierem aqui em preço, eles vão ter plano gratuito, em que vocês podem fazer até 10 posts por mês de forma gratuita. Vou clicar aqui em testar grátis. Vocês podem fazer login com o Google ou adicionar o e-mail de vocês. Eu vou fazer login com o Google em uma página, em uma conta teste. E aqui, após fazer o login, vocês vão entrar aqui em User, clicar em User e criar um novo usuário. No plano gratuito, a única rede social que não estará disponível para a gente utilizar é o TikTok. Todas as demais vão ficar disponíveis, mesmo no plano gratuito. Então vocês vêm aqui em adicionar novo perfil, podem dar o nome, vou dar um nome de teste, vou adicionar esse perfil e aí sim ele vai criar. O próximo passo é eu conectar cada rede social ao meu perfil. Aqui tem o TikTok, não é disponível, mas o Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, X e todas essas outras ferramentas podem adicionar. Como eu falei no meu teste, eu adicionei apenas o Instagram e após fazer isso, vocês venham aqui em API Key para a gente pegar a nossa chave de API que a gente vai utilizar, que é uma espécie de senha que a gente vai conectar o nosso N8N, autorizar o nosso N8N para utilizar esse recurso. Vou copiar, voltar no
no N8N. Aqui dentro do N8N, vocês devem instalar o Node da comunidade do Upload Post. Basta vir aqui em configurações, entrar em Community Nodes, que é os nodes da comunidade, e da forma que está aqui, ó, N8N Node Upload Post, vem aqui em instalar e colar isso aqui. Após colar, vocês podem marcar essa opção e adicionar instalar. Eu não vou fazer porque eu já instalei. E após fazer essa instalação, vocês podem voltar no fluxo de trabalho e aí sim abrir esse Node, vir aqui em credenciais, API Key, colar a nossa chave que a gente copiou, dar Ctrl V e salvar. Aqui ele vai fazer esse teste e vai ficar conectado à nossa API. Aqui em uso identificador, vocês vão adicionar o nome do usuário de vocês, que no meu caso foi o... Opa, deixa eu entrar aqui. Teste, mas tem esse boot também. Podem utilizar esse teste, esse nome. Tem que ser exatamente o nome que vocês adicionaram, para ele fazer essa vinculação. E aqui em plataforma, vocês vão selecionar a plataforma específica, que no caso aqui, ó, Instagram, é o Instagram. Opa, deixa eu marcar o Instagram. Aqui em título e content, será a nossa legenda, assim como está aqui, ó, é essa legenda que vem na publicação, e aqui em imagem será o data, que é a imagem que ele vai pegar daqui do nosso file. Com isso, basta fazer esse mesmo processo tanto para Facebook, que é conectar o seu Facebook com o seu perfil, e dentro de Facebook marcar o uso identificador como o nome de vocês, plataforma Facebook, e as demais configurações já vão estar disponíveis. E com isso você já vai ter a conexão da sua rede social para fazer os posts de forma automática. Então esse foi o vídeo, como fazer post de forma automática com Nano Banana e publicar em suas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdo valioso como esse. Valeu!